nesse momento, sentir a glória do meu Deus, sentir a glória do meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória ao teu nome, Senhor. É disso que nós precisamos, é da tua glória, é da tua presença, Senhor, é da tua presença, que aquieta todo o nosso ser, que nos faz, Senhor, Deus, encontrar o sentido da nossa existência. É a sua presença, Senhor, é a sua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Podeis sentar, queridos. Como nós dissemos, o congresso é de uma dimensão grande também, número e espiritualmente também. Tinha mais de 50 delegações das nações ali também. E quando todo mundo vai para um lugar, irmãos, com fome de Deus, pastor Edmundo, só dá isso. Porque está todo mundo só falando a mesma coisa. E só falando a mesma coisa. A presença de Deus. É aquela coisa, as pessoas nem saem da hora da tarde para a noite e ficam por ali, chegam cedo. É aquela busca, que coisa tremenda. Irmãos, como é rico o Evangelho, como é rico o nosso Deus. Como tem mais de Deus para a gente mergulhar e conhecer. Tem muito mais, mas muito mais. Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 28 ao verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 30. A tônica desse congresso não foi tanto milagres, nem demonstração de poder, porque tem muita cura também. Tem pessoas que vêm num congresso, vão lá para agradecer o que Deus fez no congresso anterior de outras nações. É inequívoca a presença de Deus e o ministério de cura ali. Mas a centralidade do congresso foi todo sobre buscar a presença de Deus acima de qualquer outra coisa e até de manifestações de poder. Inclusive nós pregamos 3 domingos atrás sobre a unção sobre e a unção em. E Deus confirma que, na verdade, o que a igreja está precisando é de descobrir e viver mais essa presença de Deus. Daí demanda todas as outras coisas. Amém? Mateus capítulo 12, verso 28 diz o seguinte: um dos mestres da lei aproximou-se. Marcos, eu disse Mateus, misturei. Marcos, tudo começa com M, né? M-A. Marcos capítulo 12, verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua, de todo o seu e de todas as suas. Até aí. Amém? Aqui nós temos Jesus respondendo, segundo Mateus, a um perito da lei, que também indagou Jesus sobre o mais importante de todos os mandamentos. E Jesus então, ele cita um texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, que diz exatamente isso. Eu gosto muito daquele texto. Mas aqui ele diz, verso 29, repetindo: o mais importante é este. Eu gostaria que a igreja pudesse ler comigo a partir de agora. Ouve, ó Israel. Vamos repetir? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus,
O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua, de todo o seu e de todas as suas forças. Perceba a intensidade com que as Escrituras mostram como nós devemos amar a Deus. O Senhor espera, sempre esperou, ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. É por isso que vemos Deus pedir a Abraão que sacrificasse Isaque. Eu quero dizer para os irmãos que esse texto é mais sério do que nós estamos acostumados a entender. Aliás, nós estamos muito acostumados com a Bíblia. Nós lemos a Bíblia e relemos a Bíblia, mas muitas coisas passam despercebidas da nossa vida. Esse texto, ele é muito mais forte do que nós imaginamos. Quando ele fala de todo, toda força, todo coração, todo entendimento, isso não entra aqui. Só entra aqui e aqui, se houver uma revelação do Espírito Santo do Senhor. Nem citando assim de púlpito e de púlpito entra. Esses dias, ao voltar do congresso, Deus resumiu para mim, nesse texto, tudo o que eu espero da minha igreja. É esse primeiro mandamento. Só esse primeiro mandamento, todos os problemas estariam resolvidos. Se nós puséssemos em prática este mandamento, e como foi difícil entender que eu não ponho em prática esse mandamento como é devido, porque somente numa revelação do Espírito Santo é que nós podemos entender a dimensão daquilo que Jesus está falando aqui e daquilo que as Escrituras falam no Antigo Testamento. Por isso, quando Abraão já tinha Isaque, aos 13 anos de idade, diz lá em Gênesis capítulo 22, e tendo passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. E disse: Abraão, eu vou parafrasear, cadê Isaque? Isaque está bem, Senhor, crescidinho, bonito, é a graça, é a minha alegria. Abraão, eu quero o que é o primeiro lugar na sua vida. Eu quero Isaque. Eu quero que você vá, Abraão, e sacrifique Isaque como holocausto. Abraão conquistou o cognome de amigo de Deus. Não foi de qualquer forma, porque verdadeiramente, irmãos, não é de qualquer forma que nós andamos com Deus. Mas Abraão conquistou isso, dessa forma. Quando Deus disse: me dá Isaque, Abraão simplesmente diz assim: albordoou o seu jumento, na versão mais antiga e de madrugada partiu para o lugar que o Senhor o havia indicado. E quando chegou próximo, disse aos servos que estavam com ele: fique aqui, porque eu vou até adiante adorar o Senhor. Para Abraão entregar Isaque em sacrifício, uma entrega que não tinha volta, chamava-se adoração. Esse é um tipo de relacionamento que poucos de nós conhecemos, porque nós conhecemos o Deus que me dá, conhecemos o Deus que nos abençoa, conhecemos o Deus que está à minha disposição, sempre, é clamar a Ele. Aliás, eu vou ao culto porque eu estou necessitado de ir, porque eu quero algo de Deus. Temos um relacionamento de me dar, mas não um relacionamento de troca e de entrega. Biblicamente está claro para nós que Deus não aceita o segundo lugar. Deus só aceita o primeiro lugar. Por isso, em Mateus capítulo 10, verso 37, nós temos também esse desafio, e são expressões muito fortes. Você pode ler comigo, igreja: quem ama seu pai,
Esses dias Deus ministrou meu coração dizendo: há muita coisa falada, há muita coisa pronunciada. Eu não vou citar para esta igreja, nem para mim, mas eu vou citar um texto bíblico para todos nós juntos. Quando Jesus disse, citando Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Quando nós pensamos num avivamento, nós sabemos que um avivamento, ele atrai as bênçãos de Deus. Isso é inequívoco, quem já estudou a história sabe disso. A presença de Deus, ela simplesmente vem abarrotada de uma abundância de bênção. Mas é que antes de vir o avivamento, tem que haver uma renúncia profunda, uma entrega total, absoluta do nosso ser a esse Deus que reina e que vive soberano para sempre. Eu digo que é mais fácil cantar a glória de Deus, é mais fácil se emocionar com a glória de Deus, mas andar com a glória de Deus vai exigir uma renúncia muito grande. E olhando para a Colômbia e olhando para o Brasil, nós temos uma certa dor no coração, porque o Brasil, apesar da crise, ele experimentou um certo boom de desenvolvimento, e há um orgulho dentro de nós, inclusive o cântico que os brasileiros cantam lá: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, que eu não canto. Enquanto nós estamos vendo alguns irmãos humildes, como a gente pode ver, de países que nem são lembrados até. Nós temos algumas pessoas naquele congresso, queridos, bem humildes. Eu fui ao banheiro, e a gente fica em fila, né, dependendo da hora que você vai ao banheiro, e tinha lá um irmão daquele, o cabelo aqui, mas é porque ele é estilo índio, talvez ele seja lá dos Aucas ainda, da Amazônia, lá do Peru, eu não sei, das regiões externas do Peru, daqueles países mais distantes. E aqueles irmãos humildes, eles vêm para o congresso, irmãos, com umas roupas bem humildes, bem simples, e nós vemos indistintamente todos naqueles momentos de adoração chorando, literalmente. Mal começa a adoração, as lágrimas começam a correr abundantemente aqui. São almas carentes, despojadas, buscando a presença de Deus, porque Deus não dá a sua glória a outro e não aceita o segundo lugar. O primeiro mandamento, ele traz uma mensagem profunda, e daí deriva todas as outras coisas. Quando Jesus foi questionado sobre o primeiro mandamento, ele foi direto ao assunto mais forte do ensino bíblico: o amor. O amor a Deus é incondicional. Permita-me dizer isso, vai muito, mas muito além da religiosidade que nós temos descoberto. É uma entrega tão profunda que não há reservas, a ponto de você ter a coragem de dar o seu filho em sacrifício, como Abraão. Entrega absoluta. Há impedimento no corpo de Cristo, há um impedimento da bênção plena do Senhor. Olha, irmãos, essa igreja tem sido agraciada por Deus, tem sido muito abençoada por Deus, mas eu quero dizer é que ainda há uma abundância de chuvas, de bênção para ser derramada sobre este lugar. Mas permita-me, como pastor, dizer: eu sinto que há impedimento, e o impedimento está aí, está nessa entrega total e absoluta da sua vida a Deus. O pastor Estevão estava ministrando sobre um texto que é conhecido de todos nós, mas lá o Espírito tornou uma palavra rema. Nós não temos planos. O único plano que o crente deve ter, o principal de todos, o objetivo maior da nossa vida, é andar com Deus e viver na presença dEle. Para isso, você tem que comer, viver, pensar, dormir e acordar com esse sonho maravilhoso de ter uma experiência de andar intimamente com o Senhor.
mesmo ciente de que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 1. Nós já temos sobre nossas cabeças a promessa bíblica de que Ele nos abençoou com toda sorte espiritual, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Uma coisa é a promessa, outra coisa é a vivência. A promessa está aqui. Toma, vem pegar. É esse caminhar em direção de tomar a promessa e de vivenciá-la que há uma distância. A promessa já foi liberada, você pode dizer comigo isso? A promessa já foi liberada. Sabe que promessa é essa? Toda sorte de bênção. Não fica nenhuma de fora, mas nós temos visto muito gemido, muito choro e muito sofrimento no nosso meio, porque nós estamos esquecendo o primeiro mandamento. Do primeiro mandamento demanda todos os outros. Há um impedimento, isto porque estamos quebrando o principal o primeiro e principal princípio divino, amar a Deus acima de todas as coisas. E eu oro para que esse texto de Marcos, o Espírito do Senhor traga aos nossos corações e nos leve para os nossos lares, pensando como vai o nosso amor ao Senhor. Como é o nosso amor ao Senhor? Uma coisa, se esta é uma casa de Deus, porque se não for uma casa de Deus, eu pergunto o que você está fazendo aqui. Penso que seria melhor um cinema, estar em casa, porque só faz sentido você vir a um culto, se for um culto ao Senhor, e se aqui for a casa de Deus. Mas aí tem uma questão, se é a casa de Deus, como nós estamos chegando na casa de Deus? Olha, preste atenção, você tem que responder se este é um lugar da presença de Deus. E se é um lugar da presença de Deus, como nós estamos chegando à presença de Deus? E aí, irmãos, não dá para Deus se manifestar e se revelar de qualquer maneira. Ele é um Deus santo, habita no alto e sublime trono, o seu nome é excelso, mas Ele habita com os contritos e humildes de coração. Ele é achado por aqueles que o procuram de todo o coração. Essa é uma palavra de advertência para nós. Precisamos urgentemente rever a nossa adoração, a nossa vida com Deus. Deus não pode deixar de ser esse primeiro lugar nas nossas vidas. Permita-me como pastor instruir um pouco alguns irmãos. Muitas pessoas fazem todo tipo de campanhas e receitas milagrosas, campanha de 7 dias, de 40 dias, disso e daquilo, mas não vivem em vitória, porque não existe fórmula mágica e nem superstição. Deus é um Deus real, e quando Ele estende a mão, Ele estende a mão. Quando Ele retém a mão, Ele retém a mão. Não existe, irmãos, linguajar. Eu andei olhando esses dias as mensagens desses últimos 2 meses, e creiam, irmãos, no YouTube você pode assistir, Deus tem falado no mesmo direcionamento. É tempo de nós revermos a nossa religiosidade e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Ramon, Nazélia, líderes novos que Deus está levantando. Não adianta formas religiosas, trejeitos evangélicos, linguajar evangeliquez. O que adianta é vida com Deus. Essa vai levar vocês longe e vai levar vocês para próximo dEle. Quem me entendeu diz amém. Eu não digo que campanha de jejum, eu não estou dizendo que jejuar, que orar, que fazer campanhas não é válido, mas isso não substitui a minha busca e a minha vida de busca com Deus. Deus, Ele se manifesta onde há sinceridade de coração. Para ilustrar o nosso tempo, para ilustrar esse momento, eu quero trazer novamente a história de um sacerdote do Antigo Testamento. Vou trazer 2. A história de Eli
e a história de Davi. Eli, nós já sabemos, foi aquele sacerdote que não andou com Deus e fez Israel se desviar da presença de Deus. E eu coloquei aqui, Eli é a geração que perdeu a presença de Deus. Sabe, irmãos, quando nós estamos assim afastados da igreja, viajando, a gente pensa muito na igreja. E só em pensar em algumas situações que têm ocorrido no mundo, em algumas igrejas, eu me arrepio de medo. Eli fez Israel perder a presença de Deus. Preguei sobre isso aqui no mês de maio, falando sobre a adoração corrompida. Mas eu quero trazer outro aspecto. Qual foi o motivo pelo qual esta geração perdeu a presença de Deus? É que aquela geração de Eli, os seus filhos que eram sacerdotes, fez de Deus um amuleto. Ela falhou ao fazer da presença de Deus somente e apenas um amuleto. Amuleto é um objeto da superstição, onde você tem uma crendice de que tocar naquela folha, ou pegar naquilo, ou levar aquele cordãozinho, aquilo te protege, aquilo faz alguma coisa por você. E nós sabemos essa história triste da família de Eli. A nação de Israel vai à guerra. E nós sabemos que os filhos de Eli não viviam conforme Deus tinha planejado. Eles eram sacerdotes, mas tinham sido corrompidos. Eles não viviam na presença de Deus. E eles vão à guerra. E ali há uma derrota para Israel. E aquela derrota são 4.000 pessoas que foram mortos do exército de Israel. Eles clamam e dizem que é isso, porque isso nos tem acontecido. Então eles dizem, sabemos o que vamos fazer. Vamos voltar à guerra. E agora nós vamos pegar a arca. E eles pegaram a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Era algo onde o próprio Deus tinha estabelecido para trazer temor e uma lembrança. Até que o Novo Testamento viesse e então dispensasse todas essas coisas. Mas a arca era um objeto sagrado e era o nome de Deus, levava o nome de Deus. E eles então, com a vida de qualquer jeito, eles levam a arca da aliança para a frente de batalha. Irmãos, diz o texto lá de 1 Samuel capítulo 4 e os versos seguintes, eles vai dizer que quando a arca chega, há uma euforia tão grande. Preste bem atenção a essa história. A arca chegou, então o exército de Israel jubilou que o chão tremeu. E o exército filisteu estremeceu de medo. Disse, o que é isso? Nunca nos aconteceu isso. Os deuses que protegeram esses homens lá do Egito vieram contra nós. Sabe, porque os filisteus também creram que havia ali alguma coisa diferente, porque eles criam também em amuletos. E Israel também estava olhando aquela arca como um amuleto. Por que era um amuleto? Porque não protegeu Israel. Agora Israel entra na guerra com a arca, e aí são 30.000 homens que Israel perde. E eles começaram a se lastimar, dizendo, o que foi que Deus fez? Aonde está Deus? Por que Deus fez isso? Na verdade, a glória tinha se ido de Israel. Perceba essas palavras tão pesadas da esposa, da nora de Eli. 1 Samuel capítulo 4. A nora de Eli, deixa eu só antecipar ou explicar antes. Quando a arca é tomada, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, que também eram sacerdotes, eles também são capturados, eles também são mortos. A arca de Israel é tomada e levada agora para a nação vizinha. Cadê a presença de Deus? Cadê a presença de Deus? E aí, uma das noras de Eli, um dos filhos que morreu dele, a esposa de um deles, no capítulo 4 de 1 Samuel, verso 19, diz o seguinte, 1 Samuel 4, 19, sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, e que seu sogro e seu marido estavam mortos,
entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudaram disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, que significa: e foi-se a glória de Israel. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Israel levava o nome de Deus, mas agora eles perderam a presença de Deus. Uma igreja pode perder a presença de Deus, uma nação pode perder a presença de Deus. Daí a realidade da Europa dos avivalistas. Uma família pode perder a presença de Deus. Você pode perder a presença de Deus. Eu posso estar frequentando o culto normalmente e já ter perdido a presença de Deus. E o resultado de quem perde a presença de Deus é angústia de alma, é desnorteamento de visão. É o que o mundo vive. Como Paulo diz, cego pelo Deus desse século. Israel perdeu, foi-se a glória de Deus. E quando não há a glória de Deus, não há vida alguma. A nora de Eli, que estava grávida, revela a dor e a tragédia dessa perda. Quando ela dá à luz, ela morre também, mas ela coloca um filho no mundo e chama-o de Icabode, que significa: foi-se a glória de Deus. Em nossos dias, principalmente no Brasil, precisamos evitar esse perigo, porque corremos esse perigo. Precisamos deixar de buscar a Deus pelo que Ele faz e buscá-lo pelo que Ele é. Precisamos entender isso, que o que Deus quer de mim e de você é uma relação de íntima comunhão com Ele. Não é uma relação puramente religiosa, intelectual. É de uma intimidade entre duas pessoas que se amam, que se conversam, que se relacionam. Daí deriva toda a vitória do crente. Qual o modelo bíblico da atitude correta para aqueles que buscam a Deus? Olha que coisa linda, irmãos. Sabe qual é a atitude correta de buscar a Deus? Preste bem atenção a esse exemplo. É a história de Jó, é a vida de Jó. Jó tinha muitos bens, e ele sabia que os bens dele adivinham de onde? De Deus. É um homem temente a Deus. Você sabia que toda vez que os filhos se confraternizavam, Jó fazia holocausto, sacrifício pelos filhos? Jó protegia a sua família com orações. Mas mesmo assim, a tragédia veio sobre a vida de Jó. E Jó perdeu tudo que tinha, todo o gado, toda a fazenda, todos os bens e ainda mais os filhos. Quando isso aconteceu a Jó, a mulher de Jó vem e dá um conselho a Jó. A mulher de Jó diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Muitas vezes nós compactuamos um pouco com a mulher de Jó. Quando Deus não atende às nossas necessidades, quando Deus não atende nossas expectativas, não saiu como nós imaginamos, nós ficamos trancados, ficamos mal-humorados com Deus e com o outro. Deus não atendeu, Deus não me vê. Aí precisamos aprender com Jó como é que se relaciona com Deus e como é que se teme a Deus. Jó respondeu lá em Jó 13:15, ele disse assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é de uma profundidade, essa resposta é semelhante ao de Marcos capítulo 12 que nós lemos. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Ainda que ele me mate, nele esperarei.
Que igreja queremos construir? Que igreja queremos construir? A igreja que busca só a bênção? Ou a igreja que busca a presença? Quem diz amém na segunda? É evidente que da segunda advém todas as bênçãos. Os céus se abrem. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Mas a segunda experiência, o segundo exemplo é de Davi. Davi é a geração que atraiu a presença de Deus. Lembra-se, a arca foi levada e agora passou anos nas regiões periféricas do reinado. Davi agora é rei. E a primeira coisa que Davi vai fazer é trazer a arca para a cidade de Davi, Jerusalém. Davi vai buscar a presença de Deus. Ele sabia que tinha muitas ocupações, mas ele vai buscar a presença de Deus primeiro. O rei Davi representa a geração dos que sabem buscar e adorar a Deus pelo que ele é. Diferentemente da geração que falhou, perdendo a presença de Deus, Davi fez de tudo para resgatá-la. Ele não mandou buscar a arca, ele foi buscar a arca. Eli e os filhos de Eli, quando estavam na batalha, aqueles generais, aqueles líderes de Israel, mandaram buscar a arca. Davi foi buscar a arca. Sabe o que essa mensagem diz para mim? Eu fiz questão de colocar aqui em vermelho para mim. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo da oração do outro, da busca do outro, da espiritualidade do outro? É tempo de você mesmo buscar a presença de Deus. Davi não mandou buscar, Davi foi buscar. E deixa eu dizer uma coisa, foi 2 vezes que ele foi buscar. A primeira vez ele não sabia como buscar. Ele foi com 30.000 homens para buscar a arca. Na força bruta do exército. Era a forma errada de buscar a Deus. Mas Davi não desistiu. Ele foi de novo, depois, da forma correta. E ele trouxe a arca. Sabe o que o Espírito de Deus ministra? Muitas vezes nós não sabemos como adorar, porque nós não sabemos como adorar devidamente. Mas o que vale é a intenção do coração. Busca a Deus, busca a Deus, busca a Deus. E Ele vai iluminando o seu espírito, o seu coração, o seu entendimento pela palavra. E você vai se tornar um crente maduro, um crente que sabe buscar a Deus de todo o coração. Mas o que importa é buscar a Deus. Davi foi buscar a arca, diferentemente da geração que falhou, perdendo a presença de Deus. Davi fez de tudo para resgatá-la. Ele não buscou, ele mesmo foi buscá-la. Nota, tem uma coisa interessante também aqui. É que Davi, ele não foi buscar a arca, porque estava precisando de uma bênção. Davi estava no reino, ele acabara de ser empossado agora pelas 12 tribos. E agora Davi simplesmente quer a arca, porque Davi já tinha um relacionamento com Deus. Isso é muito interessante para nortear a nossa adoração. Ele já havia experimentado o que Deus fazia. Preste bem atenção. Aqui Davi é rei, mas Davi já havia matado um leão e um urso, porque Deus estava com ele. Davi já havia matado Golias, porque Deus tinha estado com ele. Davi chegou a ser general do rei de guerra do exército de Saul, porque Deus estava com ele. Mas Davi disse: não são os feitos dele, é a presença dele. É a presença dele. Davi sabia que o nosso relacionamento com ele é mais do que tudo isso. Para Davi, Deus não era um amuleto, o qual recorremos na hora dos problemas. Davi já havia experimentado grandes milagres, mas agora como rei, ele quer a presença de Deus. Quantos de nós, quantos já passaram por aqui, que depois da bênção esqueceram de Deus, esqueceram até da casa de Deus, queriam só as bênçãos. Quando as bênçãos chegam, há uma mudança de comportamento. Não há mais tempo para orar, não há mais tempo para buscar, ler a Bíblia muito menos, buscar a presença de Deus muito menos. É preciso revermos o nosso relacionamento com Deus.
Que tipo de relacionamento nós temos com o nosso Deus? O nosso Deus não é um objeto, não é uma arca, não é um amuleto. Ele é o ser todo exaltado que habita no alto e sublime trono. É um ser pessoal que se relaciona. É o Deus todo-poderoso. Ele é infinito em graça, em amor, imutável, mas Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele é amor e Ele se relaciona em amor com a sua criação. Davi sabia que o nosso relacionamento com Deus é mais do que as bênçãos dele. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, o Senhor, o sublime, o Pai celestial, amoroso e cheio de benignidade. Davi não era perfeito, a Bíblia não esconde isso. Isso tem uma grande mensagem para nós. Davi não foi perfeito e nós sabemos que ele pecou crassamente. Foi terrível aquele pecado de Davi, mas era um homem de coração quebrantado, ao chamá-lo de homem segundo o coração de Deus. As Escrituras mostram que ele conseguiu entender o que Deus queria para aquela geração. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus porque entendeu o que Deus queria para aquela geração. Davi entendeu exatamente tudo o que Deus queria para aquela geração. E ele foi um instrumento de Deus para ministrar aquela geração. E sabe qual era esse propósito de Deus? Que o povo de Israel o amassem e o adorassem de todo o coração. Foi Davi. Aqui vem uma palavra para os ministros de louvores da igreja. Foi Davi quem introduziu o ministério de louvor e adoração no tabernáculo. Os salmos mostram claramente que a ênfase de Davi não estava no que Deus fazia, mas em que Deus era. É por isso, irmãos, que esse momento de louvor na igreja deve ser de todo o nosso coração. Música na igreja não é entretenimento, é adoração. Sabe, irmãos, o objetivo dessa mensagem não é lhe emocionar, mas é nos alinhar com a palavra de Deus. Como é que é a vida cristã e como é que deve ser o culto cristão. O culto cristão, a palavra culto já está dizendo. Culto vem de adorar alguma divindade, e aqui se adora ao Deus vivo e verdadeiro, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o momento que você entra naquelas portas ali, você está dizendo: eu estou vindo a esse lugar para prestar uma adoração comunitária ao meu Deus, que eu já adoro no meu individual. Quando nós falamos de Bogotá, aí é uma diferença, irmãos, porque antes mesmo de qualquer coisa acontecer, nós vemos pessoas chorando. É porque o ambiente está encharcado de corações que desejam grandemente a presença de Deus. Um dia nós entraremos pelas portas e quando botarmos os pés, já estaremos sendo ministrados pela presença do Senhor e vamos estar chorando na presença dEle. Mas sabe, irmãos, custa muito nós cantarmos 3 canções aqui. Custa muito nós passarmos 2 horas aqui. Lá em Bogotá não tem ministério infantil durante o culto. E nós presenciamos várias vezes, vários congressos. Tem um coro lá de milhares de crianças. Mas dessa vez ficou algumas crianças no banco, nas cadeiras com a gente. Congresso longo, 3 horas e meia. Aquelas crianças ficam ali, irmãos. Um testemunho tremendo. A igreja adora. A igreja adora. A igreja adora. Eles percebem que aquele lugar está cheio da glória do Senhor. É uma diferença do que está acontecendo também na nação. Porque os meninos também foram em outra igreja, Nicolas e outro grupo que ficou lá no domingo à noite, que é o congresso termina de manhã, e também ficaram encantados com o que Deus está fazendo nas igrejas ali. É uma situação onde
Deus está revertendo a situação daquele país. Nós já falamos sobre isso, porque quando a presença de Deus está, o demais acontece. Você está ansioso por conta das suas necessidades, as suas lutas pessoais, desemprego, desajuste nisso, naquilo outro. O seu problema não é esse, é buscar a presença de Deus. A Colômbia muda cada vez mais. Há 4 anos atrás, o real comprava 1,2 de alguma coisa peso colombiano. No ano seguinte, comprava 1,1. No ano seguinte, 0,9. Dessa vez, 0,6, 0,7. Enquanto a Colômbia veio de uma situação totalmente devastada, que não se compara ao Brasil, ela cresce na sua economia, porque a mão do Senhor está sobre aquele lugar. Porque tem uma igreja que está atraindo a presença de Deus. É isso que nós precisamos para a nossa vida pessoal e para as nossas famílias também. É colocar o Senhor em primeiro lugar acima de todas as coisas. Amá-lo de todo o nosso coração. Nós precisamos aprender com Davi a trazer a presença de Deus. Vamos ler esse texto agora. Esse nós vamos ler na íntegra. 2 Samuel, capítulo 6. Em 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. Davi é rei agora. E a arca não estava em Jerusalém. E ele então manda buscar a arca, que está na casa de Obed. E disseram ao rei Davi, verso 12: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, aqui é a segunda vez que Davi vai buscar a arca para Jerusalém. Então Davi, com grande festa, você pode dizer comigo, grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Primeira coisa, quem busca a presença de Deus não tem pressa de sair da presença de Deus. 6 passos, irmãos, nós ouvimos essa pregação linda aqui do pastor Guilherme. 6 passos e sacrificava. Eu fico pensando, esse rei não tinha o que fazer não, gente. Esse rei, quanto tempo ia levar da cidade, da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi? E ele simplesmente diz que Davi ia à frente, dançando com todas as suas forças. Não tinha pressa. E olha que não era Jesus ressuscitado como nós temos. Era a arca que simbolizava a presença de Deus, que apontava muito mais é a glória da segunda casa, muito mais é a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, como não deveria ser a nossa adoração. Ali havia um objeto que representava, mas mesmo assim Davi se quebrantava. 6 passos, que espere o meu trabalho. 6 passos, que espere a minha família. 6 passos, que espere os meus sonhos. 6 passos, que espere a minha missão. 6 passos, mas que eu esteja na presença dEle. Por isso que a Bíblia chama segundo o meu coração. Ah, mas o que é isso, Senhor? O Senhor não viu não? Foi o pecado dele. Isso é comigo. Eu o designei homem segundo o meu coração. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom. Ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, diga 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho,
foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Você vai repetir isso para mim. Diga: dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Que lindo para um rei, no meio da rua, dançando. Já era muito um ancião correr, e agora um rei dançar e saltitar, e ainda mais botar um colete sacerdotal, que era uma coisa muito rígida, era uma coisa de entrar no tabernáculo, uma coisa muito formal. Davi dançava porque a presença de Deus torna qualquer homem e qualquer mulher uma criança na presença dele. Isso nós não podemos entender, nunca vamos entender isso. Isso é Deus na terra, ou melhor, é Deus no coração de alguém. Quando Deus está no coração de alguém, Ele ama, Ele se joga no chão, Ele chora, Ele pula, Ele vai fazer como Zaqueu, Ele vai correr, Ele quer o Senhor de todo jeito. O que nós estamos precisando não é de um culto melhor, mais bonito, música mais bonita. Nós estamos precisando de clamar pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos visite. Enquanto, verso 15, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Gritos de alegria e de trombetas. Verso 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas de passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. O que isso ministra aos nossos corações? Longe da presença de Deus ser um lugar mórbido, é um lugar de festa e de saciamento, de fome. A presença de Deus é um lugar de alegria e de gozo. Se a nossa comunhão com Ele não está produzindo alegria e gozo no Espírito, peça a Ele discernimento, porque a presença dEle é gozo e alegria. E eu quero dizer uma coisa para você: a grande angústia do coração do homem é a ausência da genuína adoração. O mundo está padecendo disso. E o Senhor Jesus levantou uma igreja para falar disso. Mas como falar se não vivermos, se não experimentarmos? É por isso que a igreja primitiva tinha aquela força e aquela disposição de enfrentar a cruz, a morte, porque o que estava vivendo dentro era muito maior do que as ameaças externas. Mas quando o nosso culto, a nossa religião, a nossa religiosidade se torna pesada, ritualista, então nós perdemos o sentido da fé. Não temos ânimo de falar de Deus, porque nós não estamos desfrutando da glória de Deus. Mas há uma glória a ser manifesta. Há uma glória a ser manifesta que traz vida e vida em abundância aos nossos corações. Davi dançava com todas as suas forças. Davi mostrou ao povo a importância de reverenciarmos e cultuarmos a Deus com alegria, pois o Senhor é merecedor do nosso louvor. Ele violou as leis da etiqueta real.
descobrindo-se diante do povo. Você sabe que há toda uma etiqueta para um presidente da república, de um rei. Então, imagina a rainha da Inglaterra, com aquele chapéu interessante, e aquele sapato colorido, pulando e saltitando nas ruas de Londres, e do Reino Unido por ali, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Como não seria impactado aquela Inglaterra? É por isso que Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque como cabeça, ele mostrou como deve se adorar. Como cabeça, ele disse, é isso que eu quero para a minha vida. O reino é um sucesso, é uma vitória. Matar Golias é uma coisa extraordinária. Ouvir os cânticos das mulheres, que Davi matou 10 milhares, isso também é uma glória. Mas não se compara com a glória de estar na presença dele. Davi enviou uma mensagem para Israel, e que nós precisamos nos levantar e enviar uma mensagem para o nosso povo de hoje. O nosso Deus vive, e por isso eu saltito na presença dele. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que Davi viveu, cumpriu na sua geração os desígnios, os propósitos do Senhor para a sua geração, e morreu, e foi sepultado. Davi deixou um grande feito. Nós estamos no ano de 2015, e Davi viveu por volta do século 7 ou 10º antes de Cristo, ou seja, 3.000 e alguns anos atrás. E até hoje, Davi é referência de adoração. Ele mandou uma mensagem para o mundo, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e deve ser adorado de todo o nosso coração. Verso 16, capítulo 6. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Verso 20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Quando a obra é do Espírito Santo, você pode contar com o imprevisível. Quem entendeu essa palavra, essa frase, diga amém. Quem já estudou a história dos avivamentos sabe que quando a presença manifesta do Espírito Santo, nós não sabemos o que pode acontecer. Uns podem cair no chão. Sabia disso? Jonathan Eduardo sofreu grande pressão, porque quando ele encabeçou nos Estados Unidos um grande avivamento, coisas aconteciam e acontecem em todos os outros avivamentos. Porque quando o Espírito Santo se manifesta, ele não quer saber qual é a etiqueta real que governa aquela denominação. Ele quer saber se aqueles corações estão dispostos a estarem livres a receber a manifestação dele. Ele é Deus. Eu quero só lembrar aos irmãos disso. Quando o Espírito Santo veio pela primeira vez sobre a igreja em Atos dos Apóstolos, o que foi que a comunidade de Jerusalém disse daqueles discípulos? Que eles estavam embriagados. E ninguém fica embriagados falando como eu estou falando, não. Ou não pensaram nisso? Mical olhou Davi e viu Davi se alegrando na presença do Senhor, e julgou Davi. Mas a Bíblia que está dizendo que Davi estava na presença do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Verso 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava uma janela, e ao ver Davi dançando e celebrando perante o Senhor, e ela o desprezou. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja: a última opção da sua vida é julgar.
Deixa que Deus revele aos seus filhos a maneira correta de celebrar e adorar. Porque não tem ninguém, eu conversava com os nossos líderes essa semana dizendo, não existe teólogo e nem analfabeto bíblico que saiba a forma correta como adorar. Porque nós somos criancinhas diante de Deus. Tomara que fôssemos crianças mesmo. Nós não sabemos, e eu fiz questão de, pensando nisso, coloquei alguma coisa que foi da minha experiência, contada aqui em março. Contada em março, eu orando e buscando a Deus, e de madrugada. E eu fui então, antes de vir ao culto, naquele domingo, eu fui para a varanda e perguntei, Senhor, como é que se adora ao Senhor? Eu quero fazer de forma correta. Às vezes eu vou adorar, eu vou lá no meu canto secreto, e eu fico lá, Senhor, e às vezes eu não estou sentindo a sua presença. Senhor, me diga como é. Senhor, eu tenho 50 e cacetada de anos aí, me diga como é, Senhor. E aí o Espírito disse assim, não imite ninguém, não precisa olhar para modelo de ninguém, tenha um coração de criança na minha presença, tenha um coração de criança. E eu disse, Senhor, eu vou reaprender tudo de novo. Ele disse, não tenho que reaprender, tem que deixar de crer em muitas coisas que os homens colocaram. Fique livre na minha presença. Livre. Eu compartilhei isso, Deus confirmou aqui, o pregador falou para mim uma palavra semelhante a essa, foi naquele domingo. Eu perguntei, Senhor, como se deve adorar, como se deve buscar, como se deve, Senhor. Nós não sabemos, irmãos. Uns adoram batendo palma, outros adoram sentados, outros adoram pulando, outros adoram de qualquer forma. Irmãos, a última coisa é julgar o teu irmão, porque é ele que é filho de Deus Altíssimo, e ele será ministrado se o coração dele pulsar por Deus. Um dia o Espírito vai conduzindo as águas refrigeradoras do Espírito. A adoração comunitária é legítima, é bíblica, deve ser buscada de todo o coração. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, é um perigo não adorar. E diz o texto mais adiante, que Mical ficou estéril, porque nem adorou, e criticou quem estava adorando, ficou estéril pelo resto da sua vida. Jesus deu uma palavra aos fariseus da sua época, vós não entrais no reino dos céus, e impedis aqueles que querem entrar. Eu sou o pastor da igreja, e eu não sei como você deve adorar, eu só digo que você adore ao único vivo e verdadeiro Deus, e que desse púlpito saia a palavra da verdade bíblica, como eu estou ministrando hoje. O que o Espírito vai fazer em cada um de vocês, eu não tenho o controle. Se você buscá-lo, ele vai virar você pelo avesso. Deus respeita cada um na sua individualidade, mas tem que haver liberdade. Davi disse a Mical, verso 21, 6, 21. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai e de qualquer outro da família dele. Aí Davi passou na cara. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. Você só tem que saber isso. É perante Ele que você está celebrando. Porque se for a mostração, também haverá consequência. Tem que ser do coração. Perante Ele e perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Ele está dizendo, eu me rebaixarei. Sabe, irmãos, o mundo pode criticar a igreja. E aqui vai uma palavra. Quantos de nós não criticamos o movimento pentecostal? Quantos de nós não criticamos os trejeitos do movimento pentecostal? Mas livre-nos
a mim e a você de afiarmos a nossa língua para falarmos daquilo que o Espírito está fazendo. Porque você tem que fazer outra pergunta: aquele povo é de Deus ou não é de Deus? Porque se você diz, não, é de Deus, está com uma situação complicada. Me rebaixarei, me humilharei, ou seja, não vale a arrogância, não vale a presunção, o que vale é quebrantamento. Davi era rei, mas ele está dizendo, eu vou me rebaixar ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Ele está dizendo, mesmo que eu entenda que eu sou rei, mesmo que eu esteja engravatado, se o Senhor quiser, eu vou continuar saltitando na presença dEle. É isso, irmãos, é essa liberdade no Espírito. Mas o que nós queremos pegar de centralidade é o Espírito de Davi. Davi era adorador por natureza, Davi era um homem de Deus. E aí eu encerro com essa conclusão. Necessitamos de uma sincera autoavaliação do nosso amor por Cristo, porque Ele não cede o segundo lugar. Amar a Ele de todo o coração, de toda a força, com toda a alma, de todo o entendimento, todo. Não é apenas o que amar, não é apenas como, mas é a intensidade. Precisamos fazer uma autoavaliação do nosso amor, e eu passei a semana fazendo sobre a minha vida essa autoavaliação. E essa avaliação, ela vai nos ajudar com essa expressão de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Primeira vez. Senhor, eu amo o Senhor, eu amo. Eu não sei quanto tempo passou, eu não acredito que foi tão imediato. Aí Jesus comeu um pedaço de peixe, um pedaço de pão. E Pedro, essa eu me saí. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, que conversa é essa? Senhor, eu te amo. Eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E começou a comendo. E o Espírito que sonda mentes e corações, que não se engana como nós nos enganamos com a aparência, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí, e só aí, a palavra penetrou. E Pedro se quebrantou. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo. Nós sabemos que no grego existem 3 palavras para amor. A palavra ágape é a palavra de amor, semelhante ao de Deus, sacrificial. Filéu é a palavra de amigo. E Pedro só respondeu nesse nível quando Jesus perguntou, tu me filéu, Pedro? Tu me amas, Pedro? Nesse nível, Pedro disse, Senhor, eu só te amo de forma filéu. Porque eu pensei que eu amava o Senhor. Quando eu disse, eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro achou que amava o Senhor. Igreja de Intermares e Pastor Augusto. Deus traz uma reflexão para as nossas vidas e vamos voltar para casa com essa reflexão. Quem estiver ouvindo, você ama ao Senhor? Ou você tem medo de ficar longe das coisas do Senhor? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E o nosso coração é enganoso. Você sabia que você pode fazer muitas coisas na igreja e não amar ao Senhor de todo o coração? Sabia que pode ser missionário, pastor, e Deus não ser o primeiro lugar na sua vida? Pedro, tu me amas? Jesus não estava perguntando isso porque tinha que ouvir de Pedro, porque não sabia o que estava no coração de Pedro. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro, e Ele sabe o que está no nosso coração nessa noite. Mas o que Ele intencionava
era que a pergunta pudesse alcançar o íntimo de Pedro, era alcançar Pedro na sua autoavaliação, lá no íntimo. Fazer Pedro olhar para a vida dele, para a religiosidade dele, fazer Pedro fazer essa introspecção. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Foi aí que Pedro começou a cair a ficha, e ele entendeu que o cirurgião celestial estava com seu bisturi, entrando às entranhas da sua alma, e ali a palavra diz que ela perscruta mente e corações, divide e junta a medula, e vai lá e decide todas as coisas. Estamos vivendo uma superficialidade de cristianismo. É por isso que a glória de Deus é conhecida à distância. Deus tem sido muito objeto para muitos de amuleto, um objeto de amuleto. Me dá, Senhor, me dá a minha bênção, o meu emprego, o meu casamento. Mas homens como Davi descobriram o que é viver a glória de Deus. E nós não vamos desistir nessa igreja de amar ao Senhor de todo o coração. Queremos a presença dEle. A presença dEle. Aquilo que a mente não consegue captar, conceber. Só uma obra do Espírito Santo para ministrar aos nossos corações. Contei uma experiência que eu tive na viagem de Guarulhos para João Pessoa. Foram 2 horas que Deus ministrou meu coração. 3 coisas, mas só 2 eu estou contando. Tinha uma criança que começou a gemer, mas era um gemido, irmãos, de cortar coração. Quem estava lá, né? Chiquinha, Ivete, Isabela, sabe? Estava cortando o coração. Era uma criança, não sei de quantos anos, menos 1 ano e pouco. E ela gritava, ela tinha um grito, que se a gente pudesse, a gente já ia lá, meu Deus, porque a gente sabia que ela estava sentindo alguma dor, e era um choro. E eu estava orando naquele momento, mais uma oração. Foi engraçado porque eu disse, Senhor, antes, né, de Deus ministrar sobre isso, Senhor, vai lá, Senhor. Ele disse, ele já estava ministrando no meu coração sobre o lugar dele no meu coração. E ele disse, e se eu não for? Aí eu entendi. E se eu não fizer o que você pede? E se eu não der a bênção que você pede? O que muda? Aí Jó responde, ainda que ele me mate, nele esperarei. É a primeira coisa para corrigir. Aí Deus disse assim, do que ela precisa, o Senhor, quem sabe, uma chupeta. E o Espírito disse muito forte, como é que se chamava isso no seu tempo? Eu disse, consolo. Ele disse, eu sou consolo, mas o meu povo não desfruta de mim. Meu Deus, irmãos, eu nem me lembrava dessa palavra, consolo. Quem entende isso? Consolo, não era consolo que chamava a chupeta? Traz o consolo. E o Espírito disse, eu sou consolo. E o meu povo me conhece de direito. Biblicamente está correto toda a teologia. Mas de fato não desfrutam da minha presença como consolo. E aí eu me desmanchei. E aí eu me lembrei de Éfeso. Recebemos aquela visita, o pastor de Éfeso recebendo a visita do anjo, onde Deus tinha uma mensagem para ele, disse, olha, vocês são uma igreja excelente, vocês são beleza na doutrina, teologicamente vocês estão seguros, protegidos, não entra heresia aí, vocês são perseverantes, vocês são ativos, vocês nota 10 para tudo isso, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Mas Senhor, está tudo perfeito, o louvor está perfeito, está tudo bonitinho aqui, olha as cadeirinhas brancas, Senhor, tem até bandeira de missões, e a gente já orou por missões hoje, está tudo tão bonitinho, a gente está... Abandonaram abandonaram o primeiro amor. Deus não troca serviço
por relacionamento com Ele. Aí a terceira coisa, que a do meio fica comigo, a terceira coisa é que quando o avião estava aterrissando, começou a descida, que aí o piloto disse, vamos nos preparar, e fica aquele barulho, né? Para todo mundo, no cinto, tal, aquela coisa toda, meu ouvido fez, bum, fechou, bum, e o Espírito disse, e eu fiquei só, irmãos, fechou, e eu fiquei, bum, só, e o Espírito disse, há muito barulho, por isso não ouvem a minha voz. Você precisa se aquietar para ouvir a minha voz. Eu não falo de qualquer forma. Eu não falo só porque você está caminhando na calçadinha e está orando e achando que eu vou correr atrás de você. Você tem que parar para me buscar e me ouvir. Aí nós trilhamos um caminho de conhecer a presença de Deus. Mas o que ficou forte foi isso, o anterior. O que essa criança precisa? Consolo. Foi o Espírito que me lembrou essa palavra, porque eu não me lembrava de jeito nenhum. A chupeta se chama consolo. Ele diz, eu sou o consolo do meu povo, mas o meu povo não desfruta desse consolo. E ele me deu essa frase, me conhecem de direito, e de direito me possuem, mas de fato não me têm, porque não desfruta. A propósito, vamos adorar o Senhor? O que o Senhor queria era fazer com que Pedro olhasse para dentro de si e conhecesse a qualidade e a intensidade do amor que ele dedicava a Cristo. O coração de Pedro o enganou. Ele pensava que amava a Cristo acima de todas as coisas. Estou pronto para ir contigo, Senhor. Estou pronto para ir contigo, Senhor. Não estava. Se Pedro não estava, corremos o risco de também não estar. Quem é o primeiro lugar na nossa vida? Deus nunca vai aceitar o segundo lugar. Vamos ficar na presença dEle, vamos ficar de pé nesse momento. Eu gostaria de onde você estivesse. Eu não sei exatamente como o Espírito ministrou a você, mas eu quero revelar ainda essas questões do meu coração. Irmãos, nós temos tudo do que precisamos. Pedro diz, para a vida e piedade, na sua segunda carta. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos as promessas de Deus. É só uma questão da decisão do coração, de buscá-lo de todo o coração. Quando os meus ouvidos se fecharam naquele avião, o Espírito ministrou, é preciso quietude, há muitas vozes, nós somos a geração da informação. Eu estou me retirando de alguns grupos do WhatsApp, porque já saí do Face, porque irmãos, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito, mas Ele está aí, porque Ele habita em você. Mas no barulho, na agitação, não vai ouvir a voz de Deus. Quietude na presença dEle. É tempo de nós realmente estabelecermos um lugar secreto dentro da nossa casa, um lugar de intimidade com o Senhor, para buscá-lo de todo o coração. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o Senhor da igreja. Eu creio que Ele fará neste lugar muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Gostaria que você adorasse ao Senhor. Faça a sua oração pessoal onde você estiver.
Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, diga só a Ele, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, oh Deus, pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça o abraço dele nessa noite para a sua vida. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Aleluia, Senhor, nessa noite nós entendemos pela Tua palavra que precisamos tomar decisões, precisamos fazer uma autoavaliação, Senhor, cada um no seu nível, na sua intimidade, na sua individualidade, Pai. Precisamos, Senhor, de, ó Deus, de uma revelação do Teu Espírito sobre a nossa situação. Pai, nós entendemos que há mais do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor não está limitado, Senhor, a se revelar a nós, que o Senhor tem muito mais da sua abundância, da sua presença, da sua bênção para as nossas vidas, que o Espírito Santo não está limitado, Senhor. Ah, Senhor, mas depende da nossa busca. Queremos mais do Senhor,
Isso nós declaramos nessa noite. Queremos mais de Ti, Senhor. Leva-nos como igreja a esse entendimento, a essa sede. Senhor, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede de Deus. Deve ser essa a nossa oração. Deve ser esse o nosso anelo, o nosso anseio. Sede de Deus, mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. É o que nós queremos. Ah, Espírito Santo, Tu tens liberdade do nosso meio. Visita-nos, leva-nos ao genuíno quebrantamento. Um quebrantamento que nos ponha, Senhor, frente a frente com o nosso pecado, com os nossos erros, com os nossos trejeitos, Senhor, que desagrada ao Senhor, com as nossas manias. Espírito Santo, vem nos curando, vem nos restaurando. Tira de dentro de nós tudo aquilo que impede o agir do Senhor, a voz do Senhor ser ouvida. Pai, tenha misericórdia de nós como igreja evangélica batista de Intermares. Nós não nos conformamos, nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Até porque, Deus, nós não podemos vencer o pecado na força do nosso intelecto, somente na unção do Espírito. É andando no Espírito que nós não cumpriremos as concupiscências da carne. É no Espírito. Espírito Santo, nós não sabemos devidamente como Te adorar, mas nós clamamos nessa noite. Nos ensina, nos conduz essa igreja. Ah, Deus, vem sobre essa equipe de louvor, derrama uma unção sobre essa equipe, Senhor, para que a Tua glória seja manifesta todas as vezes que eles subirem nesse altar. Deus, que a Tua Shekinah tome esse lugar. Toma, Senhor, Reinaldo, toda a equipe, todos os músicos, todos os cantores, as cantoras, enche da Tua presença. Oh Deus, faz dessa equipe de louvor uma equipe quebrantada na Tua presença, verdadeiros levitas, os Davis de hoje, saltitando na Tua presença. Oh Deus, vem sobre eles com uma unção nova. Vem sobre os líderes de células, vem sobre os diáconos dessa igreja, vem sobre os líderes de ministério, Senhor. Levanta-nos com uma empolgação pela Sua presença. Deus, nos livre do espírito de Mical, Senhor, de apenas ficar olhando, mas nós queremos estar como Davi, na rua, saltitando, dançando com todas as forças, buscando ao Senhor com todas as nossas forças. Deus de misericórdia e graça, visita-nos, ouve a oração da Tua igreja, traz um despertamento sobre nós. Um dia, Senhor, uma hora antes do culto, Pai, esses irmãos estarão enchendo essas cadeiras. Uma hora antes estarão reunidos para orar ao Senhor. Não como hoje, Senhor, que é uma hora depois, mas uma hora antes. Eles vão entender, Senhor, que chegou a hora. E o domingo para eles, Senhor, vai ser de gozo, de alegria, de grande júbilo, por estar na Tua presença. Tu és um Deus de alegria, um Deus de vida. Vida, Senhor, vida e não morte, Senhor. Os nossos cultos, Senhor, cheio de vidas, pela presença do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, o que fizeste na igreja de Jerusalém, o que estás fazendo nas igrejas pelo mundo, faz aqui também. Mas que não seja obra de homens, que não seja inventados por homens, que não seja só emocionalismos, Senhor, coisa da carne, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica todas as coisas. Eu creio, Senhor, que muitos lares, Senhor, serão tomados, situações serão revertidas, casamentos serão, Senhor, restaurados, doenças serão, Senhor, dissipadas, Senhor, vitalidade, Pai. Oh Deus, porque o Senhor é uma abundância de bênção, de graça. Visita, Senhor, a Tua igreja. Eu sei que tem mais do Senhor para as nossas vidas. Leva-nos a buscar-te de todo o nosso coração. Amém e amém. Deus abençoe.
Graça e paz, igreja. Enquanto nós estávamos cantando essa canção, o Espírito do Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Que aqui há muita gente, muitos homens e muitas mulheres que querem isso. Que querem viver nessa dimensão com Deus, que querem adorar o Senhor de todo o coração. Que querem se entregar, mas existe algum impedimento em suas vidas. Algumas barreiras, religiosidade, algumas questões que eles mesmos não sabem explicar e que impede isso, de sentir esse gozo, essa alegria, essa presença maior do Senhor. E a palavra que Deus ministrou no meu coração foi que nós juntos, como igreja, nos uníssemos agora em prol desses irmãos. Eu queria, o pastor autorizou aqui, convidar esses irmãos que se sentem assim essa noite aqui, para vir aqui à frente, para a gente, unido, como igreja, a igreja quer ajudar vocês. Eu sei que esse apelo é um apelo que traz vergonha, mas, como a palavra foi pregada hoje, é preciso sacrificar a cada 6 passos. Nós ministramos isso também ontem no culto da juventude. Se queremos viver essa presença maior de Deus, é necessário sacrifício. Não o sacrifício de remissão de pecados, Jesus já fez esse, mas o sacrifício de entrega, de renúncia, para que a glória do Senhor seja manifesta. Você que está se sentindo assim essa noite, você que quer, que deseja isso, que quer se lançar diante do Senhor com todo o seu coração, mas percebe que tem algum impedimento, algo que lhe rouba isso, vem aqui à frente. Nós queremos orar com vocês, queremos nos unir com vocês essa noite, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. E eu sei que aqui estão os verdadeiros adoradores. E você precisa sair com essa convicção essa noite daqui, que você é um verdadeiro adorador. Amém. Enquanto nós adoramos, você fica livre na presença do Senhor. Coloca teu coração diante dele. E olha, irmãos, só você sair do seu canto, o Espírito do Senhor já contempla essa decisão. Então adore ao Senhor agora. Louve e adore ao Senhor livremente, sem peso, irmãos. Simplesmente adore a Ele. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. O Espírito Santo já habita em você. Ele já está aí. Em teu amor, em o Espírito Santo já está aí. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Senhor, visita, Senhor, cada coração ansioso, Senhor, pela sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, a obra é tua, Senhor. Essas vidas são tuas. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do Começa a colocar diante do Senhor a sua vida. Começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Não há outro o Senhor é o mesmo. Onde eu quero estar. Não há outro lugar. Nós vamos cantar outra canção. E você simplesmente, hoje, Ele está contemplando o teu coração. Isso é um grande sinal de que você deseja estar na presença dele. E nessa noite o Senhor vai contemplar e vai considerar isso. E Ele vai te visitar agora, durante o sono, esses dias, porque Ele tem prazer em se revelar àqueles que são verdadeiros adoradores, que o procuram de todo o coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Espírito do Senhor,
Manifesta a tua presença na vida dos teus filhos. Manifesta a tua presença na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem. Senhor, é sede de Deus. Eles têm sede do Senhor. Sede, Senhor. Vem saciá-los. Vem saciá-los. Vem saciá-los, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse está conosco. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Cante. Você que veio aqui à frente, pode abrir sua boca. Cante. Ele está contemplando e os guarda. Esse é o que me ama. Oh, e se alguém me amar, é promessa dele, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Louvores, Deus habita. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero, Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero, Deus. Quero te amar mais, Senhor. Diga isso a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa oração. O Senhor é a nossa súplica. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Aleluia. 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 Senhor, nós sabemos que o Senhor está preparando, Senhor, corações, Senhor, apaixonados por Ti. E já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer, Senhor, no nosso meio. Senhor, porque os irmãos estão aqui à frente dizendo: não nos conformamos como nós estamos. Queremos mais do Senhor para as nossas vidas. E o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer, Senhor. Porque fomos despertados, Senhor. E agora nossa alma, Senhor, não se aquieta até encontrarmos contigo, Senhor, nessa intimidade de comunhão. Senhor, nosso coração foi despertado por Ti. E nós não nos conformamos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos mais do Senhor nas nossas vidas. O Senhor fará. O Senhor fará. O Senhor fará. O Senhor fará. Espírito do Senhor, toma nossas vidas, Senhor. Deus, revela-te a nós. Os teus filhos estão aqui à frente buscando a tua presença. Espírito do Senhor,
Toca-lhes. Eu quero. Espírito Santo, tens liberdade no nosso meio. Quero te amar mais, Tens liberdade no nosso meio, Senhor. Quero te amar Tens liberdade no nosso mais, meio, Senhor. Por isso nós declaramos: queremos te amar mais, Senhor. Toda a igreja cante. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Queremos, Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Queremos. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero, Deus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.